Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Neste vídeo hoje vou-vos mostrar uma função DAX, que é a função Use Relationship. Podem utilizá-la no Excel, no Power Pivot ou no Power BI, é igual. E o que é que esta função nos permite fazer? Permite-nos analisar diferentes indicadores, mudando o contexto de filtragem de uma relação para podermos utilizar então os dados provenientes de um filtro ou os dados provenientes de outro filtro. Neste caso, aquilo que nós vamos ter é uma tabela muito simples, em que temos uma série de produtos que são vendidos e o que nós vamos analisar é o total de vendas. Este total de vendas está dependente de duas datas, a data da encomenda e a data da entrega. Se quisermos analisar no mesmo visual esses dois indicadores, temos que criar uma medida para analisar o total de vendas em função do contexto de filtragem que está colocado numa tabela, ou num gráfico, por exemplo, mas se quisermos analisar esse total de vendas em função de outro contexto de filtragem, que neste caso será outra data, porque na tabela nós temos uma data, por exemplo a data de encomenda, mas não temos nessa mesma tabela a data de entrega. Se quisermos analisar pelos dois fatores, é um cenário diferente e por isso temos que utilizar a função Use Relationship. Então, dentro do mesmo visual em que temos só uma data definida, podemos colocar o total de vendas pela data de entrega ou pela data da encomenda. Neste caso, pela data da encomenda e pela data de entrega. Para fazermos esses dois contextos de filtragem dentro do mesmo visual, seja uma tabela, seja um gráfico, vamos utilizar esta função Use Relationship para mudar o contexto de filtragem analisando os nossos dados. Vamos passar então para o monitor para vermos como é que isto se faz. Muito bem, já estou então aqui no nosso ecrã. Eu estou a utilizar aqui um fecheiro Report Base, um novo fecheiro de Power BI e a primeira coisa que vou fazer é começar por obter os dados. Nós temos duas tabelas, tenho a tabela com os itens, que é a minha tabela de factos, onde eu tenho as minhas transações e a venda dos meus produtos, e depois vamos ter também a tabela do calendário, porque a tabela do calendário é importante para filtrar as datas. Então o calendário deverá ser uma tabela de dimensão e não devemos filtrar as nossas datas em função dos campos da tabela de factos, mas sim os campos da tabela do calendário. Eu já mostro quando importar os dados para poderem ver o que é que eu estou a falar. Então, aqui no separador base vou começar por obter os dados. Ambas as tabelas são tabelas de Excel, por isso vou clicar aqui no Excel e tenho então a minha tabela dos dados, é a primeira que eu vou abrir e aguardamos um bocadinho para entrar no Power Query ou na parte do Query, embora não tenha necessidade de fazer grandes alterações à minha tabela, porque ela já está relativamente bem estruturada. Vou então selecionar a tabela dos itens e tenho então aqui o item, o cliente, o telefone, etc. São dados fictícios, mas reparem que temos então a data da encomenda e a data da entrega e o que nós vamos querer analisar é o total das vendas. Por isso, vou transformar os dados, vou entrar na parte do Query, só para importar logo a seguir os valores também da tabela do calendário. Então, vou puxar a minha janela de Power Query, cá está ela, e tenho então os itens com a encomenda, a data de encomenda, a data de entrega e o fator que vamos analisar será então o total. Os campos estão todos corretos, ou seja, temos aqui valores decimais para os custos, para a quantidade e para o total. Temos os valores de data para as datas de encomenda e a data de entrega. E temos então os valores de texto para os restantes itens. Por isso, o item, o cliente e o telefone, os campos estão todos corretos. A tabela pode chamar items, sem qualquer problema. Vou então buscar uma nova origem de Excel e vou buscar então as minhas datas. Aqui sim, já vou fazer algumas alterações na minha tabela calendário, porque na realidade a tabela calendário tem apenas a data. Aí está ela, já podem ver, e eu vou acrescentar aqui mais alguns elementos para poder colocá-los na tabela e nos visuais, ou seja, no visual da tabela e no visual do gráfico, e por isso não vou querer ter só as datas. Então, a partir da data, vou adicionar colunas, adicionar uma coluna data e vou colocar naturalmente o ano. Aí está o ano. Depois, na nossa data, novamente, vou colocar o mês, o número do mês, e na data, a partir da data, vou colocar também o nome do mês. E a partida será o suficiente. Aqui o nome do mês, vou só fazer aqui uma alteração no formato, no separador transformar, porque não quero adicionar uma nova coluna, mas sim alterar a coluna existente e vou colocar aqui só qual é que é? Todas as palavras em minúsculas, exatamente. Em português os nomes são um bocadinho diferentes, mas quero a inicial maiúscula para ter então o nome do mês certinho. Aqui as datas, posso manter o nome datas, não é importante o nome das tabelas, neste caso, para o tutorial, e base
fechar e aplicar. E pronto, temos então as nossas duas tabelas carregadas para o nosso modelo de dados. E a primeira coisa que vou fazer, ou aliás, a segunda coisa que vou fazer, a primeira foi importar os dados, é aqui no meu modelo criar então as relações. E por isso a minha data vai ser relacionada pela data de encomenda. Esta vai ser a relação principal, podemos dizer assim. Pego então no campo da data e arrasto até à encomenda. E esta será a primeira relação ou a relação principal. Como podem ver aqui, temos a nossa primeira relação. Mas eu também preciso de analisar datas ou valores em função da data de entrega. E como tal, vou pegar na minha data e vou arrastar também para a entrega. Então reparem que nós temos duas relações. E neste caso, só pode existir uma relação ativa para as nossas tabelas. Neste caso, eu tenho a primeira relação, que é a relação ativa, entre a data do calendário e a data de encomenda, que será então a primeira relação. A outra relação está inativa, que só irá estar ativa quando eu precisar de utilizá-la numa fórmula para analisar o total de vendas em função da data de entrega e não da data de encomenda. Mas há sempre uma relação, que é a relação pré-definida e aquela que nós colocamos. Então, neste caso tenho as duas relações criadas, em que uma está ativa e a outra está inativa, e o nosso modelo de dados está perfeitamente preparado para podermos analisar os dados. Mais uma vez, as nossas datas, para podermos filtrar na nossa tabela, vão ser dadas em função da nossa tabela datas, que é uma tabela de dimensão, e não através das datas que existem nos itens, ou na nossa tabela de factos. Mas preciso fazer aqui mais uma alteração para que o nosso relatório apareça com o aspecto que eu pretendo, e vou então aqui à minha vista de dados, às minhas tabelas, e o nome do mês vou ordenar pela coluna mês. E assim consigo ver na tabela os meus meses todos ordenados. Muito bem, então vou então para o meu relatório e vou começar por definir uma primeira medida, e essa primeira medida será o total de vendas. Então, no separador base, vou criar uma nova medida, e essa nova medida vai se chamar total de vendas, e vai ser igual, simplesmente, à função soma do campo que está na coluna itens, total. E neste caso, tenho então o total de vendas, que se puxar o meu visual para a minha zona de trabalho, já consigo ver o total de vendas, no qual posso, por exemplo, colocar aqui um cartão para ver então o meu total de vendas, 330.460 euros. Vamos supor que é euros, mas eu vou colocar aqui o formato da minha medida, vou clicar na minha medida e vou colocar o formato para moeda, e essa moeda vai ser então em euros. E pronto, já tenho então aqui um primeiro indicador, um primeiro visual para poder ver o meu total de vendas. Mas o que eu pretendo, fundamentalmente, não é para já ter este total de vendas geral, mas sim segmentado pelos campos da tabela. Então, vou criar um novo visual, que é uma nova matriz, e a minha matriz vou colocá-la, por exemplo, aqui, e puxá-la cá para baixo. Vai ser um relatório muito simples, que vai ter uma tabela, um gráfico, 2 cartões e um visual para fazermos a filtragem dos meses. Então, neste caso, eu quero colocar o nome do mês nas linhas. Já tenho então os meus meses, depois já posso colocar o texto um bocadinho maior para se ver melhor. E como podem ver, os meses já estão ordenados pela ordem normal, que é a ordem dos meses, e não por ordem alfabética, e por isso é que temos a opção de ordenar por. Ou seja, temos aqui o ordenar por mês. Vou colocar agora o total de vendas nas colunas, aliás, nos valores, melhor dizendo, e temos então o total de vendas em janeiro, fevereiro, março, até ao total geral, que é 330.456, que é o valor que nós temos aqui. E já agora, neste visual, vou aproveitar para utilizar a formatação e na etiqueta de dados colocar as unidades sem nenhuma limitação em termos de valor, ou seja, para colocar o valor tal e qual como ele aparece. E pronto, tenho então aqui o total de vendas, confirmamos que temos o mesmo total de vendas, por isso estará tudo ok. Vamos então para a parte que interessa, que é utilizar o contexto de filtragem diferente, ou seja, alterar a nossa relação para vermos o total de vendas em função da data de entrega e não da data de encomenda. Vou então criar uma nova medida, por isso vou ao separador base, novamente já lá estou, nova medida, e esta nova medida, vou colocar aqui o texto um bocadinho maior,
vai ser o total de vendas, mas por data de entrega, ou seja, baseado na entrega e não na encomenda. Depois podíamos alterar também o nome da medida total de vendas por encomenda, mas este é o total de vendas genérico baseado no filtro genérico. Neste caso, função calculate, em que eu vou ter o total de vendas, a nossa expressão total de vendas, mas vou utilizar então a função use relationship, em que vamos criar a nova relação. E aqui, esta relação, vamos trocar a relação que está ativa pela relação que está inativa. Vamos começar por utilizar a parte da chave primária, que é a data. Depois, vamos utilizar a parte estrangeira, ou seja, os itens pela entrega. Então, esta é a nossa nova relação. Vamos fazer uma relação entre a data com a entrega e não com a encomenda. E neste caso temos a nossa medida, a nossa segunda medida, que vou aproveitar e colocar já o formato moeda e vou aproveitar e colocar já também o símbolo do euro. O que significa, se eu colocar então o total de vendas, mas pela entrega, dentro da minha tabela, já temos então um valor do total de vendas pela data de encomenda e o total de vendas pela data de entrega. Vou-vos só mostrar a tabela original, que está aqui no Excel, para podermos analisar então, por exemplo, se eu filtrar pela data de janeiro, mas baseado na data de encomenda, janeiro, selecionando o meu valor total, reparem que temos então 90.881, eu vou só colocar lado a lado, para podermos ver o resumo, 90.881, que é o valor de vendas em janeiro. Mas se filtrar não pela data de encomenda, mas sim pela data de entrega, que é o que estamos a fazer, o Use Relationship está a filtrar, neste caso, a mudar o contexto de filtragem, na data de entrega em janeiro, temos apenas 29.362, que é literalmente os 29.362 que nós temos, ok? Outro cenário importante, que é aqui o mês de Abril. Por exemplo, no mês de Abril não temos nenhuma encomenda, mas temos entregas. Vamos só verificar. Vou colocar o mês de Abril. Temos então 44.960 euros, correto? Mas se filtrarmos pela data de encomenda, nem temos o mês de Abril. Perfeito, temos janeiro, fevereiro e março. Em Abril não houve encomendas na nossa livraria ou na nossa loja em função dos dados que nós temos aqui. Vou então fechar o Excel e confirmo, vou retirar aqui o Excel, confirmo que temos então aqui os nossos dados a serem apresentados com dois contextos de filtragem dentro do mesmo visual. Neste caso, vou colocar o total de vendas, por exemplo, aqui. Vou colocar, se calhar, uma dimensão um bocadinho diferente. Geral, se calhar 400 de largura, 150 de altura. Vou aproveitar este visual e copiá-lo, Ctrl+C, Ctrl+V, para termos então outro visual aqui à direita, mas este será o total de vendas, não o normal, mas sim vou fazer uma troca do visual para o total de vendas por entrega. Então temos aqui os dois valores, obviamente, mas vou criar também um filtro de segmentação de dados. Esse filtro de segmentação de dados vai ter o nome do mês no campo. Já temos então aqui uma lista com o nome do mês. Esta lista vou colocá-la horizontal, por exemplo, para podermos ver então os nossos meses como uns botõezitos para nós podermos selecionar. E vou colocar cá para cima, mesmo no topo. Vou fazer também aqui algumas alterações, que é retirar o cabeçalho. Ok, e temos então o nosso filtro cá em cima, a nossa tabela está mesmo no limite, mas vou só puxá-la um bocadinho mais para baixo, para termos mais espaço. Ok, pode ser assim. E o nosso primeiro cartão, o segundo cartão, um ao lado do outro, ou mesmo aqui no fim. A tabela, vou selecioná-la e colocar aqui um estilo diferente, só um estilo um bocadinho maior, por exemplo, cabeçalho a negrito, e tudo o que é texto, vou pesquisar a palavra texto, para pôr o tamanho do texto um bocadinho maior. Pronto, e assim conseguimos ver a nossa tabela um pouco maior,
mas obviamente vocês podem formatar o relatório como quiserem. E só falta mais um pormenor, que é criar um gráfico. Então vou criar aqui um gráfico de colunas agrupadas. O gráfico vou colocá-lo aqui neste canto. E o gráfico vai ter o nome do mês no eixo. E vamos fazer uma comparação entre o total de vendas, valores, e o total de vendas por data de entrega, valores. E temos então, mais uma vez no mesmo visual, os dois indicadores diferentes. Vou tirar aqui o título, não precisamos do título. E neste caso, vamos lá ver aqui a legenda, vou colocá-la no centro superior. E se eu agora clicar, por exemplo, no mês de Abril, reparem que temos então vazio, não há vendas em Abril, mas temos 44.000 euros de entregas em Abril. O que eu quero para terminar este relatório é basicamente, quando filtrar o valor cá em cima, não filtrar a tabela e não filtrar o gráfico e ter apenas os cartões com os valores a serem mostrados. Então, vou ao formato, vou editar as iterações e vou desligar o filtro no gráfico. Estão a ver que já aparece o gráfico total. E a minha tabela também, embora não tenha muito espaço, vou puxar aqui um bocadinho para baixo, a ver se já consigo ter a minha tabela, ok? E retirar o filtro da tabela, para eu ver os dados da tabela todos completos. E então, neste caso, seleciono novamente o meu filtro, no formato retiro as iterações e volto a ter a minha tabela cá para cima. E então, em janeiro, por exemplo, tenho 90.000 euros de vendas, mas pela data de entrega tenho 29.000 euros, tenho a minha tabela a mostrar os valores todos e tenho o meu gráfico a mostrar os valores todos. Aí está, pessoal, função DAX Use Relationship, podem utilizá-la em contextos semelhantes a este. Fiz também um pequeno dashboard só para ter uma ideia de como é que funciona com alguns visuais e utilizei também a função Calculate, obviamente porque a função Calculate é importante para utilizarmos para mudar o filtro ou o contexto de filtragem da nossa função. Então, esta função Use Relationship é uma função que muda o contexto do filtro e por isso deve ser usada dentro do Calculate. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de colocar um like. Se ainda não subscreveram o canal, façam a subscrição para poderem ter acesso aos últimos vídeos em primeira mão e nós vemos em breve no próximo tutorial. Até lá!